Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus alcance o teu coração através desta live. Estamos ao vivo, mais uma noite para nós orarmos juntos e compartilharmos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu gostaria que você que estivesse conectando, entrando, se você puder, compartilhe esta live. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser edificadas e abençoadas em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero te convidar para você orar comigo e receber uma palavra da parte do Senhor que certamente vai renovar tuas forças, vai fortalecer tua fé, no nome do Senhor Jesus. Vou esperar mais um pouco para que os irmãos se conectem na live, em nome de Jesus. Ontem, irmãos, não conseguimos concluir devido a algumas falhas na conexão da internet. Infelizmente, as lives têm tido muito problema com essa questão da conexão da internet. Então, se porventura travar a live ou falhar muito, os irmãos me falam, coloca nos comentários se estiver travando muito, em nome de Jesus. Amém? Então, eu creio que aquilo que o Senhor permitir vai ser transmitido ao coração dos irmãos. Mas ontem foi uma bênção. Ontem ficamos aproximadamente 2 horas realizando a live e no final, infelizmente, a live travou. Mas tudo aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos sobre a importância de nós orarmos no Espírito, em orarmos em outras línguas, graças a Deus conseguimos passar, graças a Deus conseguimos transmitir para o coração dos irmãos. Amém? Então eu creio, irmãos, que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando por nós. O que não podemos é parar de orar. Porque quando paramos de orar, Deus ele para de trabalhar também por nós. Mas quando a gente continua em oração, o Senhor ele continua também trabalhando pelas nossas vidas. Ainda que não pareça, mas Deus ele trabalha enquanto você ora. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento de oração. Eu te agradeço por tua palavra que aqui será transmitida e compartilhada. Eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir esta palavra. Eu te peço, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia e também manifesta a tua graça. Eu peço a tua graça, Pai, a tua misericórdia sobre este momento, sobre esta transmissão e sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. A tua graça é o favor que todo ser humano precisa. Porque tudo aquilo que porventura realizarmos não vai ser o suficiente, Senhor, para sermos achados dignos de alguma coisa. Então, a tua graça, o teu favor é tudo que a gente precisa. Então, Pai, eu te peço, manifesta a sua graça.
Manifesta a sua graça sobre a vida do teu povo e sobre todas as áreas da nossa vida. É o teu favor que necessitamos. Quando Paulo, teu servo, orou por 3 vezes pedindo para que o Senhor removesse aquele espinho da carne dele, o Senhor manifestou a ele a tua palavra e disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Faça isso nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que através da sua palavra haja perseverança, haja constância, que através da tua palavra haja luz, haja direção, pois é a tua palavra que vai trazer tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. É a tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Alguns irmãos já estão conectados. Irmãos, quero compartilhar com vocês hoje algo que o Senhor falou tremendamente ao meu coração antes de abrir a live. Anteontem nós falamos sobre como atravessarmos as provações. Foi uma live tremenda. Quem acompanhou certamente recebeu algo tremendo da parte de Deus, como atravessarmos as provações. Então o Senhor falou conosco que a provação não é para você ficar nela, não é para você permanecer nela, é para você atravessar. Ou seja, é uma fase, é um momento, é um período. Tem início, meio e fim. Mas você e eu, nós não podemos aceitar ficar. Nós temos que atravessar. E como atravessar? O Senhor nos ensinou que a provação é um momento onde Deus não quer que você seja destruído, não quer que eu seja destruído. Deus permite provações para nos promover, para nos elevar, para nos fazer crescer no Espírito, nos fazer crescer na comunhão, nos fazer crescer na graça, na sabedoria. É para nos promover. Mas como atravessar as provações? Nós aprendemos que nós precisamos perseverar na oração. Porque a falta da perseverança na oração, infelizmente, faz com que muitos permaneçam na provação, no momento difícil, naquela fase ruim. Porque desanima na oração. Para de orar. Inicia a oração, começa fervorosamente em oração, mantém-se por um momento, um período, mas depois desanima quando não vê resposta, quando não vê o agir de Deus no tempo dela, no tempo dele. Esse é o problema, é a gente querer que Deus haja e faça no nosso tempo. Mas o nosso tempo não é bom, nem é perfeito, nem agradável, mas o tempo de Deus é. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso inclui o tempo dele agir através das nossas orações e responder. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus, para que ao tempo dele, não ao nosso, ele possa nos exaltar. Então, muitas vezes por causa do tempo, muitas vezes por causa da espera, muitos desfalecem na oração, desanimam, então nunca atravessa a provação. Então nós aprendemos que Jó atravessou a provação, que Deus permitiu ele passar com a oração, desde o início até o final. Jó orou. Inclusive, Deus virou o cativeiro dele no momento em que ele estava em oração, orando pelos seus amigos. E desde o início ao fim ele orou. Daniel passou pela provação com oração. Foi jogado na cova dos leões, foi provado, mas não abriu mão da oração. Inclusive ele parou na provação, ele parou naquela cova porque ele orava. Mas mesmo dentro da cova, ele continuou orando. Às vezes, quando a gente começa a ter um compromisso sério, um relacionamento sério com o Senhor, por meio da oração e da sua palavra, a gente começa a ser provado. Deus começa a permitir provações para saber se de fato Ele pode responder certas coisas que nós oramos. Então alguns
desistem, desfalecem e param. E desistem e abrem mão. Outros não. E esses que não abrem mão da oração, que permanecem firmes, a provação passa. Ele atravessa. E Daniel saiu daquela cova ileso. Então, aprendemos isso. Ontem, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre um tipo de oração que é muito importante e que ajuda muito a nossa caminhada com Deus, que nos fortalece de maneira sobrenatural. Olha que forte, fortalece de maneira sobrenatural, que é a oração em línguas, aonde a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que fala em outras línguas, que ora em outras línguas, ele não fala aos homens, mas ele fala direto com Deus e edifica-se a si mesmo. Ou seja, é como se fosse um edifício que está sendo erguido e construído sobre uma base sólida e forte. Ou seja, nós, quando oramos em outras línguas, nós estamos sendo edificados de forma sobrenatural sobre o que eu vou falar hoje, a palavra de Deus. É uma edificação, é uma construção, é uma elevação. Então, quando você ora em línguas, você eleva a tua fé, o nível da tua fé. Você eleva o nível da tua esperança. Você eleva o nível da constância, da perseverança. Você eleva a profundidade na palavra de Deus e você começa a receber revelações poderosas e sobrenaturais. Você eleva o nível espiritual à comunhão. Não há mais resistências do inferno que possam suportar e paralisar você. Por que algumas pessoas elas conseguem ter vida com Deus e outras não? Por que alguns cristãos conseguem ter vida com Deus e outros não? Por que para alguns cristãos parece que é fácil buscar a Deus e para outros parece que é tão difícil? Não é que parece, é porque uns colocam em prática e outros não colocam. É porque uns descobrem conhecimentos espirituais e colocam em prática e outros não. E uma dessas chaves poderosas que nos ajuda na caminhada a sermos constantes, perseverantes e poderosos na oração, fervorosos na oração, e nos ajuda a romper em oração, é a oração em línguas que nós aprendemos. Paulo fala que, ainda no capítulo 14, que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora bem. E o meu entendimento fica infrutífero, mas meu espírito ora bem. E a Bíblia diz que Deus é espírito e que nós também somos espírito. Nós somos espírito, possuímos alma e habitamos no corpo. Quando nós vamos a Deus, quando fazemos tudo para Deus, a gente não faz na carne e nem na alma, mas a gente tem que fazer na onde? No espírito. Porque é no nosso espírito que Deus fala, é no nosso espírito que Deus opera, é no nosso espírito que Deus trabalha em nós e através de nós. É no espírito. Veja, a Bíblia diz que a alma deseja Deus, deseja buscar, deseja ansiar, tem fome, tem sede, como está escrito em Salmos, minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma te deseja, a alma deseja, mas o Espírito busca. O Espírito ele é mais profundo. O Espírito ele entra nas profundezas. Nós iremos fazer uma live falando sobre isso, mas eu quero que você entenda que Deus é Espírito. E importa que o busquemos e o adoremos em Espírito. Deus trabalha no nosso espírito e através dele. Por isso a oração em línguas é muito importante. Porque é o seu espírito, que é o homem interior, que é fortalecido de forma sobrenatural. Quando você ora em línguas, seu espírito ora bem. Ou seja, ele ora de fato aquilo que você precisa orar. Ele ora de fato aquilo que nós precisamos orar. Áreas da nossa vida, situações que muitas vezes a gente não consegue nem enxergar que é necessário investir em oração. O espírito ora. Ele ora por fraquezas, por coisas, por áreas, inclusive pelo seu futuro, situações. O Espírito ora. O Espírito Santo ora através do seu Espírito quando você ora em línguas. É algo sobrenatural que acontece. Então, nós aprendemos tudo isso.
Nós aprendemos que quando você ora em línguas, você edifica a sua fé de forma santa. Você recebe edificação na fé, sua fé cresce e é purificada. Então, Deus começa a quebrar e destruir aquelas fortalezas espirituais da dúvida, da incredulidade, do medo. Então, irmãos, ore em línguas. Irmãos, passe tempo em oração em línguas. Porque você vai romper na sua oração, você vai romper de forma sobrenatural. Você começa a prevalecer contra demônios. Você começa a subjugar demônios. Veja, quando eu comecei agora, alguns meses e semanas, a orar muito em línguas estranhas, o que eu tenho percebido? Que eu nem preciso me matar mais no jejum. Nem preciso ficar jejuando por muitas horas. Nem preciso ficar me matando em jejuar. Olha como é importante você ter revelações e descobrir mistérios da palavra de Deus, chaves e segredos que te auxilia na sua vida com Deus. Às vezes você acha que viver jejuando muito é que vai, de fato, te ajudar a permanecer em Deus. Mas nem sempre, porque nem todo mundo que jejua muito permanece caminhando com o Senhor. O jejum é importante? É muito importante. Nós já aprendemos muito sobre isso aqui nas lives. E vamos aprender mais ainda, porque Deus tem me dado revelações novas sobre o jejum, justamente por eu estar orando em línguas estranhas. Deus tem me dado revelações, Ele abre o seu entendimento espiritual e Ele traz profundas revelações da palavra, mistérios. Por que você acha que o apóstolo Paulo ele trouxe tantos mistérios da palavra de Deus para nós? Por quê? E olha que Paulo foi o último apóstolo. Se você for ver, ele foi o último a ver Jesus, de fato, e a ser separado como apóstolo. Mas veja, quantas riquezas Paulo trouxe para nós do Evangelho. Por quê? Por que não Pedro, Tiago, João? Por que Paulo teve tantas riquezas e revelações poderosas que nos traz tantos entendimentos poderosos do Evangelho, da obra de Cristo na cruz, do poder da ressurreição e de tantos outros mistérios? Veja, como que pode Paulo trazer tantos mistérios sobre o falar em outras línguas, coisas que nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo falou? Da onde ele trouxe isso? Da onde ele recebeu tudo isso? Como ele recebeu? Tá vendo? Ou seja, isso revela os segredos que o apóstolo Paulo carregava na sua vida espiritual. E um deles ele orava muito em línguas estranhas. Ele tinha essa profundidade, essa dedicação em orar de forma sobrenatural e no Espírito Santo. Por isso que ele fala tanto sobre o orar em outras línguas. Inclusive, quando ele fala aos Coríntios, ele fala: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha que coisa tremenda. Aí depois ele vem falando: contudo, eu prefiro falar na igreja, para a igreja. Eu prefiro falar para a igreja 5 palavras no entendimento, ou seja, para que eles compreendam e sejam edificados poderosamente, do que 10.000 em outras línguas. Porque quem fala em línguas fala ao homem, não fala a Deus e não aos homens. A não ser que haja interpretação, para que as pessoas sejam edificadas. Então você vê como Paulo era um homem sábio, como Paulo era um homem que tinha discernimento espiritual. Quando você fala em outras línguas, você investe tempo em orar em outras línguas, na linguagem sobrenatural, isso vai te dando discernimento. Isso vai nos dando uma clareza e um discernimento. Isso vai purificando nossos lábios, vai purificando nosso entendimento, vai purificando nosso olhar, vai purificando nosso sentir. Deus vai fazendo uma obra dentro de nós. Deus vai trabalhando nosso homem interior, vai limpando, vai purificando, vai nos dando maturidade. Se você quer crescer de forma sobrenatural no Espírito, ore em línguas, ore em outras línguas. Comece a buscar este dom, comece a buscar essa graça. Porque está disponível a todos, está disponível a você, a todos aqueles que creem. Como eu falei ontem, lembra? Em Marcos 16, a partir do verso ali 17... quando o Senhor Jesus fala que os sinais seguirão aos que crerem, o que ele fala? Em meu nome expulsarão demônios e em meu nome falarão novas línguas. Então você precisa crer, você não pode duvidar, você não pode manter a dúvida, você tem que crer e pedir ao Deus Pai, em nome de Jesus, para que através do seu Espírito Santo, Ele te dê essa graça.
Peça. A Bíblia diz: tudo aquilo que vocês pedirem crendo em oração, sem duvidar, recebereis. E é a vontade de Deus. Lá na primeira epístola de João, se não me engano, capítulo 5, a Bíblia diz assim, que esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que temos, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos fará, Ele concederá. Olha, esta é a confiança que eu tenho de que eu serei atendido nas minhas orações, quando eu oro tudo aquilo que é a vontade de Deus. Por isso é muito importante a oração em línguas, porque você ora a vontade de Deus. Você ora a vontade do Senhor. Então nós aprendemos um pouco sobre isso. E hoje eu quero falar sobre a importância de meditar na palavra de Deus, ou a importância da palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. Em Romanos, capítulo de número 15, olha o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos. É tremendo, porque a palavra de Deus é poderosa. E é muito importante a palavra de Deus. Veja, o Senhor tem me ensinado algo tremendo. A palavra de Deus e a oração nunca, jamais pode caminhar separadas da sua vida. Você nunca pode buscar em oração a Deus sem a sua palavra, sem um relacionamento com a sua palavra. Guarda isso para você, guarda isso com você. Nunca caminhe na oração sem a palavra. E nunca caminhe na palavra sem a oração. Essas duas práticas, a palavra e a oração, caminham juntas. Caminham juntas. É muito importante. Você não pode buscar a Deus sem essa disciplina na sua vida. A palavra sempre vai caminhar com a oração. Se você estiver em qualquer ministério que não tenha a palavra como prioridade nem a oração, sai imediatamente de lá. Jesus Cristo não reina lá. Se você faz qualquer coisa para Deus, onde a palavra e a oração não caminham juntas, você não está fazendo para Deus. Você está fazendo na carne. Porque tudo que envolve Deus vai trazer como base a oração e a sua palavra. Guarda isso. Guarda isso, porque se você guardar isso, Deus te conserva na caminhada. Você será conservada e conservado na caminhada. Ninguém vai te enganar. Ninguém vai te iludir. E ninguém vai fazer você perder a sua salvação. É por isso que em Atos, capítulo de número 6, a Bíblia diz assim que os apóstolos, olha o que eles disseram: não é razoável que nós sirvamos as mesas e deixemos de lado o quê? O ministério da palavra. E o que eles decidem? Nós iremos levantar homens para cuidar de servir as mesas, as viúvas, dar atenção aos necessitados na obra social, mas nós nos dedicaremos estritamente, de forma séria, nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. A oração e a palavra. Veja, eles priorizaram essas duas coisas. Por quê? Porque qualquer coisa depende disso. Por isso que eles falaram, não é razoável que sirvamos as mesas. Não que não fosse importante, porque era um negócio importante, cuidar das viúvas. Tanto que eles levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar desse importante negócio. Mas muito mais importante que isso é ter relacionamento com a palavra de Deus e manter uma vida poderosa na oração. Poderosa na oração. Por quê? Todas as demais áreas dependem disso. É o que eu entendi. A revelação que Deus me deu é, por que eles fizeram isso? Para nos dar o entendimento de que tudo que você for fazer na sua vida depende disso. Oração e ministério da palavra. Dedicação na oração e ministério da palavra. Todas as demais áreas, família, saúde, financeiro, até ministério chamado, ou qualquer outra coisa. Muito mais importante que tudo isso é você ter relacionamento com a palavra de Deus e com a oração. Isso responde 90% de muita coisa que muito cristão tem vivido hoje. Por que muita gente tem parado no meio do caminho, infelizmente? E por que muitas pessoas estão perdendo a fé? Porque elas estão deixando de lado essas duas coisas mais importantes da vida de um ser humano. Relacionamento com a palavra de Deus e uma vida dedicada na oração. Nunca substitua isso por nada. Por nada. Veja, nem o jejum
substitui uma vida dedicada na oração e no relacionamento com a palavra de Deus. Tem muita gente que está jejuando e removendo a palavra e a oração da prática do jejum. Tem muita gente que está jejuando errado. Está vendo que nem tudo é só jejum. Nem tudo. Tem coisa que é muito mais importante, que nos dá uma vida mais arraigada em Cristo, mais estruturada. Amém? Em Romanos capítulo 15, olha o que a Bíblia diz, a partir do verso 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dê-lhes também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Que palavra poderosa! Romanos capítulo 15, depois os irmãos meditam, verso 4. Em outras traduções diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Na minha tradução diz: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, palavra de Deus. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo que é proveniente da palavra das Escrituras, mantenhamos firme a esperança. O que Deus está falando aqui através do Espírito Santo e através de Paulo? Que tudo que foi escrito para nos ensinar. Amém. Mas veja, a perseverança, o bom ânimo, ou seja, a constância, a permanência, depende, é proveniente do quê? Da palavra, das Escrituras. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é quem produz ou vai produzir na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, constância, perseverança, bom ânimo. A palavra é que vai ser a fonte para que você sempre mantenha o ânimo, sempre mantenha a constância com Deus, sempre mantenha a perseverança. É a palavra. Por isso que você precisa ter esse relacionamento com a palavra de Deus e meditar nela. Jesus, em João, capítulo de número 15, ele fala que, no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então, a importância de meditar na palavra é justamente porque, através da palavra, você vai conseguir ter constância, perseverança e bom ânimo. Mesmo que você passe por diversas provações, tribulações, perseguições, adversidades, é a palavra que vai produzir em seu espírito ânimo, constância, perseverança. A palavra. Você não pode deixar a palavra de Deus de lado. Você precisa meditar todos os dias, como está escrito no livro de Josué. Medita de dia, medita de noite, para que você possa caminhar e prosperar e suceder. Ou seja, para que você sempre avance, progrida, caminhe e nunca retroceda, tá vendo? A palavra te faz avançar, a palavra te faz sempre permanecer avante. Por que muitos cristãos, infelizmente, estão retrocedendo hoje para uma vida de pecado, para uma vida de carnalidade, para uma vida mundana? Por que muitos que foram iluminados estão retornando às trevas? Por que muitos que foram alcançados e trazidos estão rejeitando Jesus e retornando para uma vida de pecado e escuridão? Porque estão deixando de lado o relacionamento e a meditação na palavra poderosa de Deus.
Então a palavra, ela vai produzir perseverança, constância. Você quer ter firmeza, constância, perseverança? Então medita na palavra de Deus dia e noite. Medita todos os dias. Em João 15, aqui no verso 3, olha o que a palavra vai produzir na nossa vida. E ela produz: vós estáis limpos pela palavra que tenho dito, transmitido. A palavra de Deus tem poder para te limpar. A palavra de Deus tem poder para purificar. Jesus também, isso é extraordinário. Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, santifica eles, santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Olha que coisa extraordinária. Quando eu meditei nesta passagem, neste versículo, em oração, o Senhor falou poderosamente, meu espírito. Veja, Pai, olha o que Jesus orou por nós. Pai, porque a oração que Jesus fez em João 17, pelos discípulos, ele está fazendo por nós. Ele já orava por você e por mim, antes mesmo de eu e você existirmos, de nós existirmos. Essa oração é para nós. Não se limitou apenas aos seus discípulos. Ele incluiu tanto eu quanto você. Então olha o que ele orou por nós. Pai, santifica o Tiago na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Pai, santifica a Jeane na sua verdade. Pai, santifica a Undina na sua verdade. Pai, santifica o seu povo na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Jesus, ele orou por nós para quê? Para que a palavra nos santificasse, nos purificasse, nos limpasse. Santifica-o. A palavra de Deus é que vai santificar e limpar sua vida até que Jesus volte, até que você seja arrebatado. E eu. É a palavra. É a palavra que limpa o nosso coração, para que o espírito da falta do perdão não nos amarre, para que o espírito do ressentimento não nos amarre, para que o espírito da ira, do ódio, da raiva não nos amarre. Veja, Satanás, ele nos caça dia e noite, de várias formas. Ele tenta colocar mágoa em nossos corações, ele tenta colocar falta de perdão, raiva, ódio, ira, contenda. Ele tenta sempre nos afastar da comunhão com o Senhor. Ele sempre tenta colocar uma barreira, um bloqueio para nós não termos comunhão com o Senhor e desfalecermos na fé. Por isso que é muito importante a palavra, porque a palavra te limpa, te santifica. Então em Romanos 15, verso 4, a palavra produz constância, perseverança e ânimo. Ou seja, a palavra vai te ajudar a permanecer em tudo. Em João capítulo 15, verso 3, a palavra te limpa. A palavra é como uma água que lava você, lava seu coração, seu espírito, sua mente. Em João 17, a verdade que é a palavra que é a verdade, santifica. Ou seja, a palavra mantém você santo. Oh, rabassou. A palavra mantém você santo, santa. E o que é ser santo? É ser separado, separada. Por isso que qualquer pessoa que abra a boca e diz, eu sou cristão, mas a vida prática dela é na prática do pecado, ela não é separada, ela é mentirosa, ela está mentindo. Porque toda pessoa cuja verdade da palavra de Deus de fato habita no interior dela, ela vai ser santa, ela vai ser separada. Todo pastor cuja palavra de fato habita em seu interior, ele vai ser um pastor santo, separado, e não um pastor que vive na prática do pecado. E não pregador e não ministro que vive na prática do pecado. Por quê? Eles pensam que por ter dom, eles estão agradando a Deus. O dom é uma coisa, eles não compreendem que o dom é uma coisa, o caminhar com o Senhor é outra. É igual eu compartilhei um vídeo esses dias pela manhã, que
conhecer a presença é uma coisa, conhecer o poder é outra. É muito importante, por isso que é importante conhecermos o Senhor. Porque quando conhecemos o Senhor, ninguém nos engana, ninguém nos dilubria, ninguém nos convence do contrário da verdade da palavra. Por isso que em 1 João, na Epístola de João, se não me engano, no capítulo 2, está escrito que a unção que em vós habita, essa vos ensinará todas as coisas, e não necessitará que ninguém vos ensine. Ou seja, a unção que em nós habita, que foi colocada em nosso espírito, ela nos mostra o que de fato é verdadeiro e o que é falso, e ninguém nos engana. Ela nos ensina diariamente quem Jesus é. Então não é necessário ninguém ensinar sobre quem Jesus é para você, porque o próprio Espírito Santo revela Jesus para você. Revela que Jesus é o que mesmo? É o que mesmo? É o que mesmo? A verdade. A verdade. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra, tá vendo? A unção fala quem Jesus é para nós. Então eu não necessito que ninguém me fale quem é Jesus. E ninguém consegue me convencer ao contrário quem é Jesus para mim, tá vendo? Parente, amigo, por mais você pode ser PhD em qualquer coisa. Você nunca vai conseguir convencer a mim e ninguém que a unção habita nele, que Jesus é outra coisa a não ser o que ele de fato é. Olha que coisa extraordinária. Você pode ser mestrado em qualquer coisa. Você nunca conseguirá convencer o contrário de quem Jesus é, porque a unção que habita em mim já me ensina. Veja, essa unção que habita em nós, que é o Espírito de Deus, a unção dele, que ensina quem Jesus é, revela Jesus para nós, através da sua palavra. Então veja, deixa eu voltar para a palavra, senão já vou para outra revelação. Palavra. Então, a verdade nos limpa, santifica, a palavra limpa, santifica, nos torna santo. É a palavra que nos torna santo. A palavra de Deus, que nos manterá santo até o fim. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo de número 4, se eu não me engano, depois os irmãos podem meditar, Paulo fala que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, tá vendo? Ensinamentos de demônios. Ou seja, por darem ouvidos a palavras e ensinamentos que vêm inspirados por demônios, ou seja, que distorce a verdade de Deus, as pessoas vão se afastar da fé, tá vendo? As pessoas vão largar o quê? A fé. Por darem ouvidos aos ensinamentos deturpados e alterados, cuja fonte são os demônios, que usam homens mentirosos e hipócritas, e essas pessoas vão se afastar da fé, porque vão se perder no caminho, vão entrar na escuridão. É o que já está acontecendo. Muitos estão se perdendo por quê? Por darem ouvidos a ensinamentos enganosos, mentirosos, cuja fonte é o diabo, através de homens mentirosos e hipócritas, que estão deturpando a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje pensam que Deus está aprovando suas condutas porque muitas vezes ouviram ensinamentos deturpados da palavra de Deus e estão longe da comunhão com Cristo, tá vendo? Ou seja, e no final vão se perder. Uma hora vai se perder, porque o diabo, ao mesmo tempo que ele constrói o engano, ele depois no final abate a pessoa no seu engano. O diabo ele é estrategista, ele começa a trabalhar ali, construindo enganos, fortalezas de engano, e no final a pessoa, quando ela dá conta, quando ela acordar, vai ser tarde. Já vai estar na escuridão total. Então, irmãos, a palavra é muito importante, porque ela santifica. Por isso que Jesus, também no capítulo 15 de João, ele fala no verso de número 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo produz fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceis unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, olha aí, se permanecerdes em mim, isso é muito importante.
Guarda isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que desejardes e vos será concedido. Permanecerdes em mim e a minha palavra em vocês. Agora, veja, a palavra precisa permanecer em mim e em você. E como a palavra vai permanecer em mim e em você? Através de você meditar nela. Através de você buscar ela. O primeiro passo é meditar nela, é buscar ela. E meditar é você ler a palavra devagar, vagarosamente. Jesus não quer que você leia, mas Ele quer que você medite. Mas para meditar você começa lendo. Você tem que ler devagar, você tem que ler e reler devagar. O Senhor tem me ensinado isso. A palavra, para que ela comece a ser revelada ao seu espírito, e ela ilumine o seu espírito, e ela comece a ter relacionamento com você, você tem que abrir sua Bíblia e ler e meditar devagar. Porque a Bíblia diz que a palavra é espírito. Veja, a palavra de Deus é espírito. Jesus disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. A palavra de Deus é espírito. É um espírito a palavra. A palavra é espírito. Então, como você vai se relacionar com a palavra se ela é espírito? Você tem que se relacionar com ela no espírito. Tá vendo? Tudo é no seu espírito. As pessoas, ou muitos cristãos, eles leem a Bíblia. Eles não se relacionam com a palavra. Eles leem a Bíblia. Eles decoram o texto. Mas não é isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando o quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Ou seja, é um relacionamento. É uma comunhão que tem que acontecer. Oh, rabassô de candarás. É uma comunhão. Tá vendo? É um momento de comunhão. E como isso acontece? Espírito. Porque a palavra é espírito. E nós somos espírito. Então a comunhão tem que ser o espírito com o espírito. Seu coração é espírito. E a palavra é espírito. Então você tem que meditar devagar, vagarosamente. Você tem que voltar naquela palavra, naquele versículo, vagarosamente. Porque o Espírito vai começar a falar com você, que é a palavra dele. E aí você vai começar a ter relacionamento com a palavra e ela com você. E ela vai começar a revelar teu coração, ela vai começar a revelar teus pensamentos. Ela vai trazer à tona os pecados ocultos do seu espírito, da sua mente, do seu coração, para que você possa começar a tratar. E a própria palavra vai começando a limpar seu interior, vai começando a purificar seu coração, seu espírito. Tá vendo? É um processo que acontece ao mesmo tempo. Enquanto você se relaciona com a palavra, meditando, devagar, deixando ela penetrar teu espírito, se relacionar, ela vai limpando você, ela vai fortalecendo, vai renovando, vai restaurando. Vai trabalhando no seu interior. Por isso é muito importante esse relacionamento diário com a palavra. Com a palavra de Deus. Uma coisa muito importante que normalmente eu faço e que você tem que fazer. Quando você pegar a sua Bíblia, você tem que pedir para que o Espírito Santo ele venha ensinar a palavra a você. Porque Jesus disse o quê? Em João capítulo 14 em diante, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo é quem vai nos ensinar a palavra. É o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que, inclusive, vai guiar você e eu pelo caminho de toda a verdade da palavra. Lembra que lá em João 17 Jesus orou? Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas em João 14, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo
que é o Espírito da verdade, vai nos guiar em toda a verdade. Tá vendo? Então, enquanto você medita na palavra, o Espírito Santo te guia naquilo que é verdadeiro através da palavra. Ele ensina a palavra. Você precisa convidar o Espírito Santo para falar consigo, para falar com você através da palavra dele. Porque ele vai te conduzir, te ensinar. Irmãos, é poderoso. É poderoso, é extraordinário, é sobrenatural isso. Todas as vezes que você convida o Espírito Santo para ensinar você toda a verdade da palavra, naquele momento em que você está com a sua Bíblia aberta e meditando, o Espírito Santo ele chega e ele ensina. Ah, irmãos, é muito mais do que uma pregação. É muito mais do que um sermão. Ele te ensina, ele te guia, ele te conduz por todo o caminho da verdade. E sabe o que eu tenho aprendido? Olha que coisa extraordinária que eu tenho percebido. É que o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Isso significa que, se houver algum caminho de engano no seu espírito, se houver algum caminho de engano diante de você e de mim, o Espírito da verdade te guia pela palavra e te revela o engano, te revela o caminho torto, te revela os caminhos tortuosos, para que você não entre por eles. Te revela direções para que você evite elas, para que você não caia nas armadilhas e ciladas. Veja, é por isso que a palavra é muito importante. É por isso que você tem que meditar na palavra todos os dias. É por isso que você tem que ter esse relacionamento com a palavra. É por isso que a palavra tem que estar em vós, e vós, como Jesus falou, estejam na palavra, estejam em mim, porque Jesus é a palavra. Então, quando ele fala, se vós permaneceis em mim, as minhas palavras em vós, ele está falando o quê? Permaneçam na minha palavra, e a minha palavra vai permanecer em vocês. E então vai acontecer resultados, vai ter fruto, vai ter limpeza, vai ter santificação, vai ter fortalecimento, vai ter constância, vai ter perseverança, vai ter poder, vai ter renovo, vai ter graça. Oh, rabassubri andarás. Veja, inclusive uma vida de oração, lembra que eu falei no início da live, que a palavra e a oração caminham juntos, nunca separados? Veja, inclusive a oração é sustentada pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. É a palavra que vai manter você na oração. E numa vida poderosa de oração. Porque muitos crentes, filhos de Deus, cristãos, eles desanimaram na oração. E a fogueira espiritual se apagou. E o pecado os dominou novamente. Porque eles abandonaram o relacionamento com a palavra. Pode ver que quando Satanás... Oh, muito obrigado, Senhor. Olha o que o Senhor está me conduzindo a falar. Veja, quando Satanás quer destruir uma pessoa, quer tragar um cristão, um filho de Deus, qual é a primeira área que ele começa a atacar? O relacionamento com a palavra. Analisa. Analisa que a primeira área que o diabo ataca é o anseio, a fome, o desejo da palavra. A pessoa estava há uma semana atrás ansiosa pela palavra, pelas escrituras, cheia de amor, de desejo, de vontade, de anseio, de fome, de sede. Todos os dias meditava na palavra. De repente, começou a perder o ânimo, a vontade, o prazer, o gosto, a alegria. Quando pegava na Bíblia, abria e ficava 2 minutos e já fechava e se retirava. Por quê? Porque, veja, o diabo batalha contra nós, para nós largarmos e abandonarmos o quê? A palavra de Deus. Quem sabe, alguns de vocês estão passando por essa guerra, por essa luta.
Você pega a Bíblia, abre ela, mas você não consegue ficar e ter relacionamento com a palavra. Você fecha e se retira. Ou então você perdeu, quem sabe, o anseio e o desejo de meditar na palavra. Quem sabe você abre ela, a Bíblia, e parece que sua mente está bloqueada. Parece que você não entende mais nada do que está escrito. Ou seja, tudo isso é o esforço do diabo para tentar o quê? Justamente destruir a sua vida. Você precisa despertar, você precisa se levantar, você precisa dizer basta, chega. Você precisa se posicionar e não permitir que o diabo trague você. O diabo tem tragado, meus irmãos, infelizmente muitos cristãos nesses últimos dias. Muitos estão com seus olhos espirituais fendados, fechados. Muitos estão sendo conduzidos e enganados pela carne e não estão percebendo o quanto o diabo tem trabalhado para tragá-los. Para tragá-los. É por isso que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o que Pedro vai falar? Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário. Veja, o seu adversário não é teu irmão da igreja. Teu adversário não é teu vizinho. Teu adversário não é teu parente. Teu adversário não é aquela pessoa no teu trabalho que enche teu saco, te persegue, quer te derrubar, puxar do tapete. Seu adversário não são eles. Veja, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo está à procura de pessoas para tragar. E que pessoas são essas? Eu e você. Eu e você que amamos a Deus, que cremos em Deus, que queremos a Deus, queremos Jesus, queremos viver uma vida santa, queremos vencer o pecado. É você que o diabo quer tragar. Não é quem já está na mão dele. Quem já está na mão dele, ele não está nem aí para tragar porque já está na mão dele. Mas eu e você somos digamos que a presa que ele quer caçar para tentar tragar. O alvo, melhor dizendo. Nós somos o alvo do diabo. Ele fica ao derredor de cada um de nós. O diabo não está ao derredor daqueles que já são dele. Ele está ao derredor daqueles que não são dele. Que pertencem ao quê? A palavra, a Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Para roubar isso e tragar a pessoa. Então o diabo está ao derredor. Enquanto eu estou fazendo esta live com vocês, pregando a palavra, o diabo está ao meu derredor. E ele quer uma brecha e uma oportunidade para quê? Para me tragar. Para tragar eu, para tragar você. Por isso é muito importante. Cada momento que a gente tem de ouvir a palavra de Deus, nós temos que aproveitar ao máximo. Porque o Espírito Santo não está querendo te dar informações e apenas conhecimento. Mas ele quer que você entenda que ele colocou você nesta live agora para que você possa receber uma palavra revelada que vai trazer despertamento espiritual, renovo espiritual, e que você vai se levantar e não vai mais permitir que o diabo continue aprisionando teus caminhos, aprisionando teu coração, te afastando dos propósitos de Deus, e você vai pôr em prática aquilo que Deus está falando. Deus não quer que eu e você tenhamos apenas conhecimento. Hoje, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de acessar conhecimento que os nossos antepassados não tinham. Nossos pais não possuíam, nossos antepassados não possuíam o que nós temos hoje. Nós temos a internet, nós temos a era tecnológica, nós temos acesso a conhecimento. Veja, nossos pais ou nossos avós ou antepassados, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham uma live, eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram, eles não tinham eles não possuíam uma internet onde eles poderiam ouvir a palavra de Deus através... Veja, você já imaginou, você já pensou, se as pessoas tivessem naquela época o acesso à internet que nós temos? Imagina o apóstolo Paulo pregando a palavra e as pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo tendo acesso a isso. Veja, e hoje você tem, hoje eu tenho, e muitos não dão valor. Muitos não dão valor.
Veja, naquela época, Jesus, Paulo, João, Filipe, Pedro, eles tinham que caminhar pelo mundo afora. Eles tinham que escrever cartas e mandar e orar para que essas cartas chegassem, para que no meio do caminho as cartas não fossem bloqueadas, para que não fossem impedidas de chegar nas províncias, nos lugares, nas cidades. Veja, e nós temos tudo isso hoje, irmãos. Nós temos essa facilidade ao conhecimento da palavra de Deus, que transforma a nossa vida, que nos livra do pecado e do inferno. Mas muitos, infelizmente, não estão entendendo que Deus não quer nos dar só conhecimento. Porque, veja, nós temos que sair do nível... Oh, rapassou de candarabra. Olha que forte que Deus vai falar agora. Olha que forte. Veja, eu nunca ouvi isso. Veja, nós temos que sair do nível do conhecimento e partimos para o nível da prática do conhecimento. Nós temos que sair do nível do conhecimento e partimos para a prática do conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de Deus. Da palavra de Deus. E de quem é Deus. Mas eu vou adicionar algo aqui. Pelas Escrituras. O meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, ou será destruído, pela falta de praticar o conhecimento da palavra e de quem é Deus. Olha que coisa extraordinária. Porque quando você lê Oséias, você acha que apenas ter conhecimento é o suficiente. Não. O conhecimento sem prática torna-se apenas informações. Conhecimento sem prática são apenas informações armazenadas, mas não vai ter resultado. Vai produzir resultado. Agora, conhecimento praticado produz resultado, poder, transformação. Tá vendo? É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, eu sempre falo isso, eu carrego isso comigo. Mateus capítulo 7, Jesus ele fala: aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, tá vendo? Vieram os rios, tá vendo? Vieram sobre a casa. Veja, em algum momento da sua caminhada como cristão, em algum momento da nossa caminhada como cristão, os ventos virão sobre nós. Os rios virão sobre nós. A casa representa eu e você. A casa representa eu e você. Então, em algum momento, os rios virão, as tempestades virão, os ventos virão açoitar a tua casa, que é a tua vida. As provações, as tentações, as tribulações, a adversidade, as perseguições, as calúnias, as fofocas. Sim ou não? Em algum momento você vai ser perseguido, em algum momento você vai ser caluniado, em algum momento você vai ser traído, em algum momento você vai ser abandonado, porque você não pode garantir o caráter do outro, você garante o teu. Você não pode garantir o caráter de quem anda contigo, você garante o teu caráter em Cristo Jesus. Então, em algum momento você pode ser traído por aquela pessoa que você mais ama. Em algum momento você pode ser abandonado por aquela pessoa que jura fidelidade, sim ou não? E se a tua casa não estiver sobre a rocha? E se a tua vida não estiver sobre a rocha? Veja, em algum momento você pode passar por um momento onde haja escândalos. Veja, quantos cristãos eles largaram Cristo porque houve escândalos dentro do evangelho, com pastores, com líderes, com irmãos. E muitos se escandalizaram e abandonaram o evangelho. Veja, eles não perceberam que os rios e os ventos assopraram sobre a casa deles. Eles estavam firmados na rocha ou na areia? Na areia. Porque olha a importância de meditarmos na palavra e ter comunhão com a palavra. Porque pela palavra eu entendo que é necessário que haja escândalos para que os verdadeiros e os fiéis se manifestem, tá vendo? Então, quando acontecerem escândalos, eu não vou ficar escandalizado, porque eu já sei pela palavra. Eu vou seguir meu caminho. Afinal de contas, não foi pastor que morreu na cruz por mim, não foi missionário,
não foi evangelista, não foi doutores e mestres, nem apóstolos. Eu não quero saber, veja, eu não quero saber se o pastor fulano está em adultério, está em pecado, se o irmão ciclano está escandalizando. Isso aí eles vão prestar conta com Deus. Não foram eles que desceram sobre mim no dia do Pentecoste, não foram eles. Não foram eles que foram pregados na cruz e ressuscitaram, não foram eles. Não são eles que trazem revelações e mistérios a mim do reino, não são eles. Quem é? Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia diz em Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando você tem a palavra, se relaciona com a palavra, você cresce, amadurece como cristão. Você entende que, irmão, mas o escândalo A, o escândalo B, o pastor A, o pastor B, o irmão fulano, o irmão ciclano. Ok. Isso não interfere, porque eles não são Jesus. Eles não são Jesus. Eles são homens. E eles prestaram conta com Deus. O meu relacionamento com Cristo não está limitado a um pastor. Não está limitado a um missionário, ao irmão de igreja. Está em Cristo. Então, se você está magoado com Cristo por causa dos homens, isso só provou que você nunca esteve em Cristo. Mas agora você pode se arrepender do seu pecado, de ter largado Jesus, de ter ficado irado com Deus por causa de homens e voltar a caminhar com Jesus. Você pode se arrepender agora, Ele te perdoa e você volta a caminhar com Ele. Então, voltando para a palavra. Veja, é isso. É muito importante que você convide o Espírito Santo, porque Ele é aquele que guia você na verdade. Ele é aquele que santifica você em toda verdade. Veja, os apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, eles priorizavam a palavra de Deus acima de tudo. Acima de tudo. Eles perseveravam, os cristãos, os novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Tá vendo? Lá em Atos, a partir do capítulo 2, você vê que os primeiros cristãos, os novos convertidos, eles perseveravam na palavra. Tá vendo? Eles perseveravam na doutrina. Por quê? Porque eles viam essa prática na vida dos apóstolos, dos líderes, daqueles que já estavam numa caminhada, e eles também despertavam esse anseio, essa fome, essa sede pela palavra. E eles cresciam cada vez mais. E é por isso que eles permaneciam firmes. Você não vai ver em Atos nenhum cristão depressivo. Você não vai ver em Atos nenhum cristão com crise de ansiedade. Você não vai ver em Atos nenhum cristão com depressão. Você não vai ver em Atos nenhum cristão vivendo uma vida infeliz, triste, amargurado. Você não vê, irmãos, não tem como. Quando o Espírito Santo e a sua palavra está verdadeiramente em nós, e nós estamos na sua palavra e nele, sua vida será uma vida cheia do Espírito e cheia de paz, alegria e saúde no seu espírito. Por isso, para a gente caminhar para concluir, você precisa investir no seu espírito. Você precisa investir no seu espírito. O Senhor tem falado muito isso comigo e tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês que nós estamos no tempo do fim, nós somos a geração do fim. Nós precisamos investir agora mais do que nunca em nosso espírito, em nosso espírito. Você precisa e eu preciso prosperar no espírito. Muitas pessoas estão preocupadas em prosperar em áreas da vida, mas esquecem que a primeira área que elas têm que prosperar é o espírito. É o seu espírito. É o seu espírito. Ou seja, todos os dias mantendo comunhão com a palavra de Deus, permanecendo firme em oração, em um relacionamento com o Espírito Santo. Somente dessa forma que nós iremos vencer. Veja, é por isso que Jesus,
em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, você vai ver Jesus, ele no deserto. Você vai ver Jesus no deserto. E no deserto, o que a Bíblia diz? Que Jesus, ele foi o quê? Tentado pelo diabo. E naquele momento de tentação, o que a Bíblia diz? Que Jesus, ele venceu o diabo através da palavra. O próprio Filho de Deus teve que manter a palavra para vencer o diabo. Então, se o próprio Filho de Deus teve que manter a palavra, nós também só iremos vencer o diabo nessa era final, os demônios nessa era final. Nós só iremos conseguir permanecer firme nessa batalha final contra potestade, principados, dominadores e hostes espirituais da maldade, que a partir de 2026 vai intensificar essa batalha, essa guerra. Essa batalha vai intensificar, essa guerra vai intensificar, essa luta vai intensificar. Se você hoje não despertar para um relacionamento mais sério, na palavra e na oração e na comunhão com o Espírito Santo, você não vai suportar 2026 em diante. O mundo vai mudar em 2026 em diante. O mundo espiritual vai mudar em 2026 em diante. Você precisa ficar atento a isso. O que eu estou falando aqui agora não é brincadeira. O que eu estou falando aqui é pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele notifica os teus servos. O Espírito Santo, ele notifica os teus ungidos, teus escolhidos na terra. Ele começa a dar notificações do que está por vir. Veja, quando essa live entrou ao vivo, você foi notificado. Apareceu uma notificação e isso atraiu você para ouvir a palavra. O Espírito Santo, ele notifica os teus ungidos na terra, para que eles se preparem e transfira e comente, ou melhor, e transmita para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Por isso é importante estar em comunhão, para você ser notificado que está por vir. Muitos estão caminhando como se nada fosse acontecer. A partir de 2026 em diante, guarda isso. O mundo vai estar preocupado com Copa do Mundo, o mundo vai estar preocupado com eleições, o mundo vai estar preocupado com muitas coisas. Com muitas coisas. Mas você precisa estar com a principal preocupação, o seu espírito. Você precisa estar preparado. Por quê? Satanás, o mundo espiritual, a batalha contra demônios vai intensificar. Porque estamos entrando na era final. E estamos entrando na contagem regressiva do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós somos a geração que seremos arrebatadas. Arrebatada. Nós somos a geração do arrebatamento. Ontem eu comecei a falar sobre isso na live. A internet caiu. Olha como o diabo, ele não quer. O diabo não quer que a gente fale sobre isso, que as pessoas ouçam sobre isso, porque ele sabe que elas vão despertar. Quando eu comecei a falar ontem, os irmãos que estão aqui na live hoje, que estavam ontem, podem confirmar, eu não estou mentindo. Quando eu comecei a entrar nesse assunto, que eu comecei a falar da tecnologia, da AI, que eu comecei a falar de tudo que está sendo programado no mundo, de tudo que está sendo programado nos bastidores, de como a sociedade está sendo treinada para ficar na grande tribulação. Irmão, a sociedade está sendo treinada para ficar na grande tribulação e o mundo não está enxergando, as pessoas não estão enxergando. As pessoas não estão percebendo que o governo, o espírito do anticristo já está atuando. Porque João diz, na primeira epístola de João, está escrito que o espírito do anticristo ele já atua no mundo desde a época de Jesus. Desde os tempos de Cristo Jesus, quando Jesus começou a caminhar na terra, o espírito do anticristo começou a reinar, começou a influenciar o mundo. Desde a época de Jesus. Não é agora. O espírito do anticristo. Mas vai chegar um tempo da pessoa do anticristo, o homem ímpio, vai surgir. Mas o espírito dele já reina, já opera. Já opera. Está escrito, já opera. Desde a época de Jesus. Desde quando Deus começou a falar através do seu Filho na terra. Então, o espírito do anticristo tem governado esse mundo. Porque o mundo está no maligno, ou seja, está no domínio dele. E a sociedade, a humanidade está sendo preparada
para ficar com o anticristo. Você não está percebendo que a sociedade está sendo preparada para ficar com o anticristo? Só que pelo menos eu, não quero ficar. E eu creio que você também não. Não é possível que você vai aceitar um ensinamento de que a igreja vai ficar na grande tribulação. Não é possível que você vai crer nisso. Não é possível que você está passando o que está passando de guerra, de batalha, de luta para ficar com o anticristo. Não é possível que você creia nisso. Não é possível que você absorva esse tipo de ensinamento que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque a igreja não ficará na grande tribulação, a igreja será arrebatada. Os cristãos verdadeiros e fiéis serão levados e livrados de passar na grande tribulação. Você não está se santificando e batalhando e guerreando e renunciando para ficar. Porque durante a grande tribulação, coisas terríveis irão acontecer nesse mundo. O anticristo vai governar esse mundo. E você acha que muitas pessoas não vão se submeter ao governo dele? Claro que vai. Claro que vai. A Bíblia diz em Apocalipse que não poderão comprar, não poderão vender sem ter a marca. Não poderão ter acesso a alimento, a crédito, sem a marca. Você acha que as pessoas não vão se submeter ao governo do anticristo e renunciar a Jesus? Claro que vão, irmãos. Por isso que Jesus falou que aqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, nenhuma carne se salvaria. Jesus falou em Mateus capítulo 7, inclusive, que muitos entrarão pela porta larga. Muitos, Jesus afirmou que muitos procurarão entrar pelo caminho largo, pela porta larga, e poucos procurarão entrar pelo caminho estreito e a porta estreita. Foi Jesus que falou. Ou seja, ele afirmou que muitos vão perder a salvação e poucos vão encontrá-la, por causa das próprias escolhas e decisões, porque vão querer o caminho da facilidade, o caminho de que tudo é mais tranquilo, é mais fácil, não precisa de renunciar, não precisa sacrificar, não precisa dizer não para nada. Eu posso dizer sim para tudo, só que o final é perdição. O início é gostoso, é maravilhoso, mas o final é perdição. O final é perdição. E muitos não estão vendo isso, muitos cristãos estão cegos, não estão conseguindo contemplar isso. Olha como Satanás tem trabalhado, o espírito do anticristo tem trabalhado. A tecnologia vai ser utilizada pelo anticristo de uma forma terrível. E muitos vão ser submetidos. A sociedade está sendo treinada. E as pessoas não percebem. Não percebem. Uns tempos atrás, os irmãos vão se lembrar disso, surgiu uma situação onde as pessoas estavam sendo chamadas e convidadas para fazerem a leitura dos seus olhos. Uma empresa estava pagando para que as pessoas fossem até um determinado local fazer a leitura dos seus olhos. Eu me esqueci o nome agora, mas era um teste, segundo eles. Olha só, segundo eles, era um teste. As pessoas foram pagas, ofereceram dinheiro para elas. E muitas pessoas, a fila era enorme, em vários lugares, iam lá e emprestavam para fazer leitura, para armazenar dados, para ter informações. E segundo essa empresa, era um teste. Veja, isso surgiu, a mídia falou pouco, e depois isso desapareceu. Isso desapareceu, ninguém mais falou sobre isso. Você vê, as pessoas não percebem. Mas quem tem discernimento de espírito e espiritual, sabe que o espírito do anticristo é que tem treinado as pessoas. Oh, rapassou de candarabra. Comecei a falar isso, eu comecei a sentir o fogo do espírito agora. Tá vendo? As pessoas não percebem. O espírito do anticristo está preparando a sociedade. E avaliando, treinando
as pessoas, a humanidade, para ver como eles vão se comportar. Olha só, pessoas que recebiam R$700, R$600, R$500 apenas para emprestarem os seus olhos para serem lidos por máquinas e terem informações das pessoas. Tá vendo? Aí alguém olha e fala, não, isso é o desenvolvimento tecnológico. Isso é o avanço da humanidade. Avanço da humanidade? Avanço da humanidade? Sério que você vai acreditar nisso? Avanço tecnológico da humanidade? Avanço tecnológico, sim. Mas sério que é para o bem-estar e desenvolvimento da humanidade? Desenvolvimento da humanidade? Ou aprisionamento da humanidade? Desenvolvimento da humanidade ou cativeiro da humanidade pelo espírito do anticristo? Isso é muito sério. Agora, nós precisamos estar preparados no espírito para estarmos prontos para sermos arrebatados e não ficarmos aqui. Porque se você ficar, se eu ficar, dificilmente você vai conseguir permanecer até o fim. Você vai ter que lutar muito mais para dizer não a esse sistema do anticristo que vai ser instalado nesse mundo. Você vai ser perseguido, vai ser até mesmo pode ser morto, porque a Bíblia diz que muitos serão perseguidos nesse tempo, muitos serão inclusive decapitados, mortos. Muitos serão maltratados, terão que fugir, se esconder. Agora, como comerão? Como comprarão? Como se terão que aceitar a marca? Veja, a vida vai ser terrível, vai ser difícil. Vai ser, por isso que a Bíblia diz que nunca houve um tempo de angústia tão grande como vai haver nesse período. Onde os homens pedirão a morte, os homens vão querer suplicar e clamar pela morte, devido ao tamanho sofrimento, tá vendo? Tamanho sofrimento. Veja, analisa os jornais hoje. Quando você vê uma matéria de catástrofes, inclusive é um dos sinais do Senhor que Jesus está voltando. Jesus está à porta, na verdade. Acho que nós temos que estar preparados, porque a partir de 2026 em diante, tudo vai se intensificar. A batalha espiritual, os fenômenos da natureza, os acontecimentos na terra, o pecado vai se multiplicar cada vez mais, como Jesus falou. O amor de muitos vai esfriar. Pessoas vão matar outras e isso vai parecer normal, como já está acontecendo hoje. A maldade vai multiplicar. A maldade do coração do homem vai se multiplicar. Porque lembra quando Jesus falou que a volta dele vai ser como nos tempos de Noé? Então, se você ir para Gênesis e avaliar como era o tempo de Noé, a Bíblia diz assim que Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem. Tamanha maldade. O pensamento, a intenção, o coração deles, do homem, era apenas para fazer o mal, praticar o mal. Ou seja, a maldade era terrível. Terrível. A maldade era terrível. Então, se Jesus falou que vai ser como nos tempos de Noé, imagina nos tempos de hoje, então. Como que vai ser? Vai ser muito pior do que foi nos tempos de Noé. E vai ser nesse período onde a maldade do ser humano, ela crescer cada vez mais, ela ficar pior, ela vai ficar num nível de assustar, de assombrar. É quando Jesus disse que nesses tempos, o Filho do Homem virá. Ninguém sabe o dia e a hora. Ele mesmo disse, ninguém sabe o dia e a hora. Mas vocês sabem os sinais. Veja, ele disse, ninguém sabe dia e hora. Ninguém pode falar o dia e a hora, porque ninguém sabe. Unicamente o Filho e o Pai. Mas vocês conhecem os sinais. Por isso que Jesus falou, quando vocês vão saber que eu estou perto, pelos sinais. Pelos sinais. Pelos sinais. Vocês sabem quando vai chover? Pelo sinal da nuvem carregada. Assim é a volta do Filho do Homem. Pelos sinais. Vocês sabem pelos sinais.
O mundo não. O mundo acha que catástrofe é normal, tem que acontecer. Ah, isso que está acontecendo de pai matar filho é normal. Fazer o quê, né? Ou então, filho matando o pai. Ou a maldade crescendo de forma terrível. Pode ver que algumas pessoas, elas acham que é normal hoje matar um outro, trair um outro, fazer o mal para o outro, apunhalar o outro. Veja, a maldade está crescendo cada vez mais. Hoje você não consegue confiar muito na palavra das pessoas, porque as pessoas falam com você uma coisa, mas elas por trás de você estão te apunhalando, te traindo. A maldade. A maldade. A maldade. Hoje qualquer coisa as pessoas pegam uma arma e dá tiro e matam o outro. Sim ou não? Se esbarra no pé do outro, já é motivo de briga, de matar. Sim ou não? É a maldade. É a maldade. Então, a palavra que é Jesus é a nossa esperança. É a nossa luz e é o nosso caminho. Eu quero deixar esse ensinamento para vocês hoje, irmãos. Essa palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se você, porventura, que está nessa live, recebendo esta palavra, sua Bíblia, você nem sabe talvez onde ela esteja. Talvez você tenha que, quando acabar essa live, revirar toda a sua casa para encontrar ela. Não tem problema. Procure. E quando você encontrar, medite nela. Medite na palavra de Deus. Passe horas meditando na palavra. Veja, as pessoas passam horas fazendo tantas coisas. Tantas coisas. As pessoas conseguem passar 2 horas assistindo um jogo de futebol. Nada contra, porque eu gosto. Mas tudo tem seu tempo. E você tem que saber o que é mais importante para você. Mas veja, as pessoas passam 2 horas assistindo o seu time de futebol jogar. Para no final, o espírito delas não ser edificado em nada. Algumas pessoas só adquirem raiva, dependendo do time que torce. Só adquirem raiva. Ou então, passa tempo assistindo minisséries. Veja, tem pessoas que passam 2 horas, 3 horas assistindo uma minissérie. Que no final seu espírito não é edificado em nada. Às vezes você só adquire o espírito da prostituição. Ou espírito do vício. Ou espírito, enfim, do ódio, do adultério, da traição, enfim. Através de algumas minisséries. Espírito de engano. Tá vendo? Vai acessando você. Porque aquilo que você dá tempo, investe, se alimenta, acessa, abre portais em você. Abre portais, olha, isso é muito forte. Abre portais espirituais em você. Você sabia que tudo aquilo que você acessa e você dá tempo, você mergulha naquilo, passa horas naquilo, abre portais espirituais no seu espírito, abre portais espirituais em você. Através de uma minissérie, um portal espiritual pode ser aberto em você. Tem pessoas que abrem portais espirituais através de minisséries. Você tem que tomar cuidado com o que os teus olhos veem. Outras, através de um jogo de futebol, abrem portais espirituais. Um espírito mundano entra nele. Olha só, às vezes é algo inofensivo, mas a pessoa não tem entendimento espiritual e ela começa a abrir portais através de um jogo de futebol. Pode ver que algumas pessoas, quando estão assistindo um jogo de futebol, elas não conseguem assistir um jogo de futebol em santidade. Elas têm que falar palavrão, elas têm que ficar xingando, elas ficam nervosas, iradas. Daqui a pouco abre um portal para o espírito da ira entrar, para o espírito da raiva, do ódio. Daqui a pouco os lábios dela começam a ficar contaminados, ela começa a falar palavrão. Aí entra o espírito entra outro demônio, outro espírito, tá vendo? Abre portais. Ela não consegue assistir um jogo santo, ela não consegue assistir algo que edifica ela de forma santa, não consegue. Tudo tem que ser da carne, tudo tem que ser demoníaco, tudo tem que ser cheio de perturbação, cheio de... Tá vendo? Tá vendo? Abre portais. Então, tem pessoas que passam mais tempo com as coisas do mundo, da carne, do que com as coisas do céu. Como é que a pessoa quer ir para o céu se na terra ela não passa tempo com as coisas do céu?
A Bíblia diz em Colossenses 3, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso quando eu meditei esses dias nessa palavra, Deus me confrontou. Colossenses capítulo 3, o que a Bíblia diz? Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, meu Deus. Eu quero terminar, irmão. Eu vou terminar. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, né? Porque a revelação vem uma atrás da outra. Mas olha o que a palavra diz. Colossenses 3, olha o que a palavra diz. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Portanto, irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, para ressuscitar você tem que ter o quê? Passado por onde? Pela morte. Então primeiro você tem que morrer. Morrer para o quê? Para o pecado. E viver para Deus. Nascer de novo. Você tem que morrer e ressuscitar com Cristo. E Paulo fala, portanto agora, vocês que já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está o quê? Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porquanto a vossa vida já está o quê? Escondida com Cristo em Deus, tá vendo? Olha, é muito, irmão, é muito profundo essa passagem. Nós vamos separar uma live só para falar desse capítulo, só desse capítulo. Porque só neste capítulo é umas 3 horas de live, só neste capítulo. Tamanha a revelação poderosa de Deus só nesse capítulo de Colossenses 3. Só neste capítulo. Porque só neste capítulo o Senhor está falando sobre morte, sobre ressuscitar, sobre a vida de quem está ressuscitado em Cristo, sobre o padrão, meu Deus, é muito forte, sobre o padrão divino daqueles que agora estão ressuscitados com Cristo. Que tipo de padrão divino você deve ter na sua vida? Que tipo de padrão de vida você tem que ter se de fato você ressuscitou com Cristo? Olha, é tremendo, tremendo, tremendo. Então, veja, pensai nas coisas do alto e não da terra. Buscai as coisas do alto e não da terra. Se ocupe com as coisas do alto e não da terra. As coisas da terra devem vir em segundo, terceiro e quarto plano. A do alto tem que vir primeiro. A do Espírito tem que vir primeiro. Primeiro. Porque você já está o quê? Morto para o pecado e ressuscitou com Cristo. Olha que forte. Então é muito tremendo, irmãos. É tremendo isso. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos. E toma posse, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar com você. Irmãos, nós estamos num propósito de segunda até sexta-feira. Então nós iniciamos na segunda. Na verdade, no domingo que passou agora, eu fiz uma live e a gente combinei com os irmãos do quê? Da gente fazer um propósito, uma sequência de encontros aqui para aprendermos da palavra de Deus e orarmos juntos de domingo até sexta-feira. Então, às 10h30. Então, todos os dias às 10h30, até sexta-feira agora, às 10h30, estarei entrando ao vivo para que a gente possa junto orar e buscar o conhecimento, o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Então você já está convidado. Você que, quem sabe, é a primeira vez que entra aqui na live, é a primeira vez que participa da live. Se você foi edificado através da palavra, se o Espírito Santo testificou no seu espírito para você acompanhar essas lives, porque vai te ajudar, vai te orientar, vai te guiar, vai te fortalecer. Então fique. Amém? Seja bem-vindo e bem-vinda. E faça o seguinte, convida mais 10, convida mais gente, compartilha. Porque quem sabe tem muitas pessoas que precisam participar dessas lives e aprender com a palavra de Deus. E veja, esse é o propósito. Você aprender e praticar. Esse é o propósito. Você ser estimulado, estimulada a caminhar com o Senhor. Este é o propósito das lives que eu faço. Te estimular, te ajudar a compreender a palavra de Deus e receber a revelação da palavra. Receber a revelação da palavra, que é a revelação que transforma,
que abre o nosso entendimento, é a revelação, os nossos olhos do entendimento, e também te incentivar a orar, a ter uma vida de oração. Então, fique conosco, participa, amém? Amanhã, se Deus quiser e permitir, às 10h30 estaremos novamente ao vivo, e depois na sexta-feira a gente fecha essa sequência, às 10h30, de transmissão de ensinamentos e oração. E depois, na próxima semana, Deus vai estabelecer um dia para que a gente consiga ficar toda semana, pelo menos um dia da semana fixo, para a gente poder se encontrar aqui através da transmissão e aprender com a palavra e orarmos juntos. Amém? Então, Deus vai revelar um dia da semana, talvez segunda, talvez uma terça, talvez uma quarta, quinta, enfim. Deus vai mostrar para a gente estabelecer, para toda semana a gente estar se encontrando pelo menos uma vez por semana. E de tempo em tempo a gente faz os propósitos juntos, de oração, de jejum e com o ensinamento da palavra. Amém? Então, caminhe conosco, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você precisa receber cura, se você precisa receber uma libertação, este é o momento. Nesta oração, peça para o Senhor. Peça para o Senhor a cura, a libertação. Clame pela graça, pela misericórdia dele sobre a sua vida. Esse é o momento. Você ficou até agora aqui e Deus se agradou de você, então agora Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te responder. Amém? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque através do Teu Espírito Santo nós somos guiados em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade que nos santifica. Pai, muito obrigado pela graça que o Senhor tem nos dado para permanecermos na Tua palavra. Pai, muito obrigado pela graça que todas as manhãs, tardes e noites o Senhor tem derramado sobre nós para buscarmos a Tua palavra e para permanecermos em comunhão com o Teu Santo Espírito. Pai, a minha oração pela Tua igreja, pelo Teu povo, por cada um dos Teus filhos que estão nesta live, é para que a Sua graça e misericórdia venha sobre eles. E se alguns deles estão fracos, desanimados, se alguns deles estão se sentindo sem forças para Te buscar, para buscar a Tua palavra, para orar, neste momento, Pai, eu peço a Tua graça sobre eles para serem fortalecidos, para serem encorajados, renovados, pelo poder, Pai, do Teu Espírito Santo. Eu oro neste momento para que a Tua igreja seja renovada no poder da Tua palavra, Senhor. Eu oro para que a Tua graça venha sobre eles e eles retornem à Tua palavra. E aqueles que já estão todos os dias se relacionando com a Tua palavra, que eles sejam fortalecidos cada vez mais. Que a Tua palavra habite no coração deles. Que a Tua palavra habite ricamente no coração do Teu povo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te pedimos, traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações e faça com que ela habite ricamente em nossos corações. Pai, eu oro para que haja cura sobre eles, para que haja libertação plena, eu oro para que haja transformação, que todas as portas espirituais das trevas que foram abertas sobre a vida do Teu povo sejam derrubadas, destruídas, quebradas, que toda obra de feitiçaria, que todo ataque espiritual seja destruído e quebrado sobre a vida deles. Que eles possam, meu Deus, se dedicarem poderosamente na oração, que eles recebam a graça para se dedicarem na oração também, porque a oração e a Tua palavra caminham juntas, e que o Teu povo possa se levantar e despertar nesse tempo final. Eu oro para que haja um despertamento, eu oro para que haja um despertar no espírito da Tua igreja, eu oro para que haja, Senhor, aleluia, um mover sobrenatural, que a unção do Teu Espírito desça sobre eles, que a unção e o óleo do Teu Espírito desça sobre cada um deles, agora. Você que está enfermo e doente, com dores no teu corpo e na alma, seja curado agora em nome de Jesus. Você que entrou nesta live e estava sentindo dores, seja curada agora, curada agora, curada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que esta doença que porventura esteja no teu corpo, vá embora. Esse problema no teu organismo, esse problema no teu sangue, vá embora agora, em nome de Jesus Cristo, seja curada agora. Teu sangue seja limpo, purificado agora.
esse problema no estômago, esse problema, essa dor forte de cabeça, essa enxaqueca que sempre acomete você e abate você, e abate tuas forças, tua alegria. Seja livre dessas dores de cabeça fortes, seja livre desse problema crônico, seja livre desse problema espiritual, seja livre. Se a raiz for espiritual, seja livre. Se a raiz for crônica, seja livre. Seja livre. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. O Espírito de Deus está entrando com cura na circulação respiratória